Boa noite. Boa noite. Helicóptero cai em cima de uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo. 4 pessoas morreram. A segunda caixa preta do avião da Germanwings é encontrada. 150 pessoas morreram no acidente. Incêndio queima tanques de combustível em Santos. Fogo deve durar pelo menos 4 dias. Em assembleia, os professores da rede estadual decidem manter a greve. No Quênia, ataque de radicais islâmicos à universidade deixa 147 mortos. Um incêndio queima desde as 10h30 da manhã pelo menos 6 tanques de combustível de uma empresa em Santos, litoral de São Paulo. O fogo teria começado após uma explosão. De acordo com a Polícia Militar, é possível que o incêndio dure até 4 dias. Os bombeiros querem deixar que o combustível armazenado se esgote. A área atingida pelo fogo fica fora do Porto de Santos. Cerca de 80 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam para conter as chamas. Eles contaram com o apoio de 22 viaturas. O incêndio provocou uma coluna de fogo e fumaça que podia ser vista de longe. Pistas da rodovia Anchieta tiveram que ser bloqueadas por causa do incêndio. 2 navios que estavam atracados no porto quando o fogo teve início tiveram que ser retirados para evitar o risco de explosões. De acordo com a Ultracargo, empresa responsável pelos tanques, não há vítimas. As causas do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades. Meia tonelada de maconha apreendida na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, o local descoberto era o principal depósito de distribuição de droga da região. Investigações do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, e da Delegacia de Investigação de Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro mostraram que os carregamentos de maconha, comprados por uma facção criminosa, eram guardados numa casa no Jardim Ângela. Na verdade, era um entreposto que dali eles recebiam a droga, armazenavam e iam distribuindo em frações menores para outras comunidades locais onde tem os pontos de venda fracionada. E quando nós percebemos que estava tendo uma movimentação maior de veículos ali, e no dia encostou os veículos que seriam para o transporte, que era um veículo, uma Santa Fé e uma Saveiro, e aí nós percebemos que eles iriam carregar os veículos para tirar a mercadoria quando nós tomamos abordagem neles. 2 homens foram presos. Anderson da Silva Pereira, de 29 anos, e Antônio Veríssimo da Silva, de 30 anos. Segundo a polícia, os 2 admitiram que guardavam maconha na casa. Tomou posse hoje o novo secretário municipal de Segurança Urbana, Ítalo Miranda Júnior. Ele assume o cargo antes ocupado por Roberto Porto, controlador-geral do município desde janeiro. Delegado, Miranda Júnior é também professor de investigação criminal da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Professores e o governo de São Paulo não avançam em negociação. Os professores fizeram hoje uma assembleia e decidiram manter a greve. Segundo a PM, 5.000 pessoas participaram do ato de hoje. De acordo com o sindicato, 60.000 professores estiveram na manifestação. A assembleia no vão livre do MASP fechou a Avenida Paulista durante a tarde. A paralisação teve início no dia 13 de março, com o objetivo de pressionar o Estado a oferecer melhores condições de trabalho e reajuste salarial de 75% para a categoria. Eles reclamam de salas superlotadas e fechamento de classes. O governo de Geraldo Alckmin diz que deu aumentos acumulados de 45% nos últimos 4 anos e possibilita ainda o reajuste de 10,5% para quem for bem avaliado em uma prova. Em muitas escolas, alunos têm ido às aulas, mas sem receber a matéria programada. A Justiça proibiu a APUESP e o Sindicato dos Professores de pedir aos pais que não levem os estudantes aos colégios. A multa por descumprimento é de R$100 mil por dia. Os professores em greve prometem recorrer. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação afirma que o índice de comparecimento permanece em 92%, o que mostra que, segundo a pasta, que a ampla maioria dos docentes está comprometida com as atividades escolares e pedagógicas. A partir de domingo, as grandes redes de supermercados de São Paulo passarão a cobrar pelas sacolinhas plásticas.
A FEComércio e a Associação Comercial de São Paulo pediram à Prefeitura um prazo maior para que as novas regras entrassem em vigor. Mas o prefeito Fernando Haddad afirmou que não prorrogará o prazo. Com isso, a partir de domingo, as sacolas plásticas brancas estarão proibidas nos estabelecimentos da cidade. Os mercados que ainda quiserem oferecer sacolas plásticas devem adotar sacolas padronizadas, nas cores verde ou cinza, maiores e mais resistentes que as atuais, mas com um custo mais elevado. O preço das novas sacolas será de 8 centavos por unidade. Para os comerciantes que descumprirem a medida e oferecerem as sacolas plásticas antigas, a multa varia entre 500 e 2 milhões de reais. O prato tradicional da Semana Santa, o bacalhau, é claro, aumentou cerca de 10% no mercado municipal de São Paulo. Por isso, tem muita gente trocando de peixe para celebrar a Páscoa. Mas outros ingredientes da bacalhoada também aumentaram. Quem quer bacalhau? No Mercadão de São Paulo, a maioria. Todo mundo atrás da estrela da mesa de Páscoa. Tem que ser bacalhau, não pode faltar. Mas com a inflação e dólar em alta, o preço do principal prato dessa época do ano tá mais salgado, sim, para o bolso. O pessoal tá reclamando do preço, mas mesmo assim tá vendendo, entendeu? A gente compra caro, vende caro. Ok, o preço aumentou mesmo, mas os comerciantes dizem que, peraí, não foi tanto assim. Houve um pequeno aumento, e nada absurdo, dá para manter assim, a tradição comendo o seu bacalhau, ou na sexta ou no domingo de Páscoa. A diferença aí é 10% o aumento. A inflação da Páscoa pesou mesmo para o lado das batatas. Na comparação com 2014, ela está 63% mais cara. Pimentão, batata, tudo que compõe no caso a bacalhoada, tá um absurdo. Para chamar a atenção, olha só o que o Martins conseguiu, a cabeça do bacalhau, que todo mundo diz que não existe. O pessoal para ver? Para sim, eu tenho a cabeça do bacalhau e tem a qualidade do bacalhau, que é o bacalhau legítimo da Noruega. O pessoal fica curioso, tira foto, leva para casa. Eu vou mostrar para a família em casa que aqui no mercado tem a cabeça do bacalhau. E acaba comprando? Muito se acaba comprando. Encontramos bacalhau desfiado a partir de R$ 24,00 o quilo. Lombo por R$ 60,00. É Páscoa, vai querer levar bacalhau mesmo para casa? Então, a dica é pesquisar muito, porque os preços variam bastante. E por isso, na ponta do lápis, muita gente fazendo as contas, chega aqui na peixaria e resolve fazer uma adaptação ao bolso e também das tradicionais receitas da Páscoa. Anchova, outro peixe. Bacalhau não, tá muito caro esse ano. Nesta mercearia, uma das mais tradicionais de São Paulo, a economia em crise não atrapalhou as vendas. Esse ano em especial, nós acabamos fazendo uma negociação em janeiro com o bacalhau. Então nós conseguimos um preço muito especial. Então o preço que nós estávamos vendendo no final do ano, a gente está vendendo na Páscoa. Artigos importados, como azeitonas e azeites, até que tiveram uma alta mais expressiva, negociados com base no dólar acima dos R$ 3,00. Mas mesmo que leve menos, o consumidor quer sim garantir o legítimo sabor da Páscoa. Para mim tem um significado de multiplicar, de um dia especial para mim. A comida tem que acompanhar, então. Entendeu? É claro. E os paulistanos poderão aproveitar o início do feriado de Páscoa, pois o tempo vai ficar firme e ensolarado aqui na capital. Mas no final de semana, a chegada de uma frente fria pode aumentar a possibilidade de chuva. Vamos à previsão hoje com Luciana Magalhães. Sexta-feira Santa será de tempo instável, com chuva na maior parte do Brasil. O sol aparece, mas as nuvens aumentam, provocando chuva a qualquer hora, principalmente à tarde. Há inclusive expectativa de temporais entre o Maranhão e o Ceará. Mas em algumas áreas, uma grande massa de ar seco garante uma sexta-feira de sol e sem chuva. Isso deve acontecer em toda a região sul, passando pelo sul do Mato Grosso do Sul, sul de Minas, Espírito Santo e também no interior do Nordeste. Faz calor em todas as regiões, mas as temperaturas ficam mais amenas em Belo Horizonte, onde a máxima não passa dos 26 graus, e em Curitiba, que terá máxima de 25.
Já os paulistas terão uma sexta-feira santa com sol e ar seco. Apenas no norte de São Paulo são esperadas pancadas rápidas isoladas de chuva. E quem for aproveitar a praia vai encontrar tempo firme com sol forte e calor acima dos 29 graus. Mas ventos de origem polar começam a soprar sobre o estado e à noite as temperaturas podem despencar, principalmente aqui na capital. Amanhã, por exemplo, a mínima pode chegar aos 16 graus. Mas lembrando que à tarde faz calor e as máximas ficam em 27 na sexta, 29 no sábado e 26 no domingo de Páscoa. O estado de São Paulo foi o primeiro do Brasil a banir os testes com animais para a produção de cosméticos. A polêmica sobre se há sofrimento ou não para os bichos e se os testes são de fato necessários ganhou força em 2013, depois da invasão de um laboratório por ativistas. A lei ainda precisa ser regulamentada, mas com os consumidores mais atentos a esse tema, as empresas estão se adaptando. Adriana Cury é química. Por uma semana, largou o trabalho em São Paulo para acampar na porta deste laboratório a 69 quilômetros da capital, em São Roque. Era outubro de 2013 e esse foi o início de um protesto que ganhou repercussão nacional. Foi uma denúncia de funcionário que trabalhava dentro do Instituto Royal, que ficou chocado com a crueldade com os animais. Embora os experimentos com bichos sejam permitidos no Brasil, o episódio acendeu a polêmica. O Instituto Royal negou maus tratos e alegou que fazia pesquisas de remédios e quase nada para artigos de beleza. O caso já era investigado pelo Ministério Público. Quase um ano e meio depois do ocorrido, os portões aqui do Instituto Royal permanecem fechados, com cadeado. E a empresa resolveu definitivamente não atuar mais aqui na região. Já a polícia ainda não concluiu as investigações sobre os roubos, os cerca de 170 cães da raça Beagle, coelhos e ratos. Por enquanto, ninguém foi responsabilizado. Mas a lei começou a mudar e São Paulo fez história. Foi o primeiro estado na América Latina a banir os testes em animais para fins estéticos. A regulamentação da lei ainda não saiu, o que na prática permite à indústria cosmética operar com base na legislação anterior. Mas nos bastidores, entre os cientistas, a divergência é grande. Saber se aquele produto que eu estou testando vai ter algum efeito sistêmico no organismo como um todo, só usando um organismo que eu vou conseguir fazer. Para a coordenadora da Câmara de Métodos Alternativos do CONSEA, do governo federal, ensaios sem animais são mais confiáveis, mas ela defende que os bichos não sofrem com essa prática. Já o biólogo, especialista em bioética e representante de uma ONG que combate os testes com bichos, afirma que os experimentos são dolorosos e desnecessários. Quem não é a pessoa que já comprou um cosmético e usou e não teve problema algum, mas a sua irmã, seu filho, seu parente, amigo, usou o mesmo cosmético e lhe trouxe irritação, alergia, coceira. E o paradoxo aqui é que todos esses cosméticos foram testados em animais. E o consumidor nessa história? Olha, eu pensei quando apareceu a reportagem, porque até então eu não sabia não, dos Beagles, tudo. Não pensava que era testado em animais, nada. Se isso viesse até o meu conhecimento, né, que, por exemplo, que esse produto tivesse sido usado em animais, muito provavelmente eu deixaria de comprar. Muitas marcas já descobriram que associar a sua imagem à proteção ambiental pode trazer mais prestígio, atrair clientes preocupados com um mundo melhor e, em última instância, até render vendas. Só que algumas empresas, em especial estrangeiras, resolveram colocar o dedo na ferida e debater os testes em animais em relação aos cosméticos. Aqui nesta loja em São Paulo, o assunto virou tema de campanha, estampada até na embalagem. Não todo mundo sabe disso, não todo mundo está ciente do tema, mas cada vez conseguimos conversar, identificar um interesse maior pelo consumidor e conseguir certa mudança. Levantamento do Instituto Acatu de Consumo Consciente aponta que a questão dos testes com bichos é motivo de repúdio para mais da metade dos clientes de cosméticos no país. Foi o dado, na verdade, que ganhou em relação a todos os outros na preocupação dele sobre as informações dos produtos. O que mais você se preocupa, o que mais te incomoda na hora que você busca informações sobre um produto, é se aquele produto fez testes contra animais. Foi encontrada hoje a segunda caixa preta do avião da Germanwings, que caiu nos Alpes franceses, matando 150 pessoas.
A caixa preta encontrada hoje tem os parâmetros do voo. A análise dos dados deve ajudar a esclarecer as manobras feitas pelo copiloto alemão Andrea Lübitz, que derrubou o avião. A primeira caixa preta, com as conversas dentro da cabine, foi encontrada no mesmo dia do acidente. Promotores alemães informaram que encontraram num computador apreendido na casa de Lübitz registros de buscas na internet de métodos de suicídio. Também foram encontradas buscas sobre o funcionamento das portas das cabines dos aviões e suas medidas de segurança. E agora o nosso comentarista de política internacional, João Batista Natali, fala sobre o acordo para limitar o programa nuclear do Irã. Uma coisa muito importante aconteceu hoje no campo da diplomacia. Nasceu na cidade de Lausanne, na Suíça, o primeiro esboço do acordo que proíbe o Irã de fazer uso militar da energia nuclear. O país abandonaria o plano de produzir a bomba atômica. Os ayatolás nunca admitiram que estivessem tentando fabricar a bomba, mas a agência da ONU que trata do assunto não tinha dúvidas de que era esse o caso. Durante 18 anos, o Irã enriqueceu urânio clandestinamente. E o urânio altamente enriquecido é uma das matérias-primas para a bomba. As negociações começaram há mais de 10 anos. Foram interrompidas um monte de vezes e entraram em ritmo de maratona há poucas semanas. Mas o documento definitivo deverá ficar pronto só em 30 de junho. Em troca das concessões, os americanos e europeus levantaram desde já sanções econômicas que fazem um estrago danado dentro do Irã. Um dos pontos já acertados é a redução das centrífugas, que enriquecem o urânio. Esse enriquecimento serve ou para produzir eletricidade ou para fabricar a bomba. Pois bem, as centrífugas seriam reduzidas de 19.000 para 5.000 e o estoque para produzir eletricidade passaria de 8 toneladas só para 300 quilos. Mas existe também uma ideia aparentemente abandonada, uma ideia muito boa. Era a obrigação do Irã entregar para os depósitos da Rússia o combustível que já tivesse sido usado. O chamado lixo atômico, com um bocado de tecnologia, também permite a fabricação da bomba. O esboço do acordo a que se chegou hoje é uma vitória diplomática para Barack Obama e também para a Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e China, que formavam o grupo de outros negociadores. A Arábia Saudita continuará a perder o sono porque ela tem medo de que o Irã, seu grande rival na região, dê um jeito de se transformar em potência nuclear. É disso que tem também medo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O Estado de Israel estaria ameaçado pela possível bomba atômica iraniana. É assim que o mundo gira. Boa noite. 147 estudantes morreram e outros 97 ficaram feridos num ataque do grupo radical islâmico Al-Shabaab contra uma universidade no leste do Quênia. Um grupo de atiradores invadiu o dormitório da universidade atirando e explodindo bombas. O ataque tinha como alvo estudantes cristãos. Pelo menos 300 deles foram mantidos reféns e operações de resgate já teriam libertado quase todos. Em comunicado, o grupo Al-Shabaab afirmou que a ação terrorista é uma vingança contra a intervenção de tropas do Quênia na Somália, iniciada em 2011. Mais de 50 pessoas morreram e pelo menos 15 estão desaparecidas depois do naufrágio de um pesqueiro russo no Oceano Pacífico. O navio transportava 132 pessoas no momento do acidente e afundou em 15 minutos. 1.300 pessoas em 26 embarcações e um helicóptero participam das buscas. O dólar aqui no Brasil fechou em queda no último dia de negócios antes do feriado da Páscoa. A moeda americana terminou a quinta-feira cotada a R$ 3,12. Foi a quarta sessão seguida de baixa frente ao real, acompanhando a tendência global de desvalorização. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Todos os índices de confiança dos empresários e consumidores estão em queda, testando os níveis mais baixos desde 2008 e 2009, quando o Brasil sentiu o impacto mais forte do auge da crise internacional. Essa queda preocupa porque pode jogar o país num ciclo ainda mais negativo, já que desestimula investimentos e consumo, mesmo por parte de quem não está sentindo o impacto da piora da economia. Nem todo mundo está numa situação difícil. Tem empresas com bom ritmo de atividade e condições de expandir os negócios
negócios, assim como famílias que não perderam o poder de compra. Mas vai ficando todo mundo com medo do que pode vir mais à frente. As empresas seguram investimentos, as famílias adiam o consumo e a atividade econômica perde mais o ritmo. Temos uma crise concreta, com recessão, inflação, juros em alta, corte de gastos do governo até em áreas prioritárias como educação, tem os efeitos da Lava Jato sobre a construção pesada e até desemprego aumentando. O cenário político também está complicado. Tem as denúncias de corrupção, a insatisfação popular, mas o governo bem que poderia vir com uma agenda mais positiva em meio a tanto aperto e notícia ruim. Bastou um certo entendimento entre o Levi e o Congresso para o mercado ter uma semana mais tranquila. Não dá para focar as ações só na questão fiscal, no corte de gastos, aumento de receita, correção de preços. Dá para reativar as concessões nas áreas de transportes, atraindo mais investimentos, por exemplo, buscar alternativas para obras que dependem das empreiteiras envolvidas nas denúncias, dá para reduzir burocracia, simplificar alguns tributos, melhorar o ambiente de negócios, estimular exportações. Confiança a equipe econômica até tem. Falta confiança nos rumos que pode dar para o país a partir de 2016, já que este ano vai ser um ano perdido mesmo. Não tem jeito. Eu volto na próxima terça. Bom feriado. Um projeto pretende resgatar a história de São Paulo por meio dos prédios tradicionais da cidade. Um italiano radicado aqui na capital quer mostrar num livro as belezas da arquitetura escondidas na metrópole. Para os arquitetos, a história da urbanização de São Paulo é um prato cheio. O que chamou a atenção do pesquisador Matteo Gavazzi foi o interesse dos paulistanos pelos detalhes de pérolas como o edifício Alagoas, em Higienópolis, o primeiro prédio a ser construído no bairro em 1933. Até o nome do bairro, que é Higienópolis, Cidade da Higiene, foi pensado como uma jogada de marketing, digamos assim, para atrair os ricos a vir para cá. O Paquita é um dos frutos do boom imobiliário da década de 1950 e o início da tendência de verticalização. Foi construído de 52 a 59 por um escritório de engenharia polonês, porém nesse escritório trabalhavam vários arquitetos, então no final não se soube quem assinou o projeto definitivo. Há umas suspeitas que foi o Victor Reif, que era um arquiteto que trabalhava lá. Nós estamos dentro de um apartamento do edifício Cinderela. Ele foi construído no começo dos anos 1950. E daqui dá pra gente ver que os detalhes que contam as histórias desses edifícios não estão só nas fachadas, do lado de fora, estão aqui dentro também. Por exemplo, as paredes internas desse apartamento foram feitas com pastilhas escolhidas a dedo pelo desenhista do prédio. O Artacho Jurado foi um construtor bem emblemático aqui no bairro de Higienópolis. Ele tinha um contrato exclusivo com a Vidrotil para fazer as pastilhas de vidro, que as cores que ele escolhesse não seriam comercializadas, porque na época era muito comum empastilhar prédio, quase todos os construtores faziam isso. E ele queria ter um diferencial. Nas décadas seguintes, os arranha-céus foram surgindo em outras áreas da cidade, como a Vila Madalena, que hoje esbanja a arquitetura moderna, como no Corujas, conhecido como prédio horizontal de escritórios. Entre uma e outra história, Matteo reuniu um acervo de 100 fotografias de edifícios históricos da capital. O sucesso foi instantâneo na rede social e no site Prédios de São Paulo, criado em seguida. O objetivo agora é angariar recursos para que o trabalho vire também uma publicação. A professora de arquitetura destaca a importância de projetos como o de Matteo para a documentação da história urbanística da capital. Nós temos um manancial enorme de bons arquitetos e disponibilidade de obras muito interessantes que estão aí para os nossos pesquisadores. Os ônibus de São Paulo começaram a rodar de madrugada há um mês. O número de passageiros que usam o transporte entre a meia-noite e as 4 da manhã já cresceu 80%. De acordo com a SP Trans, a busca pela rede de transporte noturno cresce principalmente aos sábados e domingos. Segundo dados da empresa, cerca de 508 mil pessoas já foram transportadas no turno da meia-noite às 4 da manhã. São 151 linhas que operam neste horário, com 454 ônibus e micro-ônibus. Todas as rotas dos ônibus noturnos podem ser consultadas no site da SP Trans.
Operação Lava Jato, o presidente da construtora Camargo Correia confessa que a empresa pagou propina para executar obras na Ferrovia Norte-Sul. Dalton Avancini admitiu à justiça que os pagamentos foram nos mesmos moldes das operações que foram feitas com os contratos da Petrobras, inclusive com formação de cartel entre as empresas. O executivo confirmou que o esquema irrigou os cofres de partidos políticos e de agentes públicos. Essas declarações foram feitas em depoimento de delação premiada aos investigadores da Operação Lava Jato. Com essas revelações de Avancini, as investigações da Lava Jato devem ser ampliadas e a Justiça pode procurar novas irregularidades em outros contratos, além daqueles firmados com a Petrobras. O presidente da CPI da Petrobras, deputado Hugo Mota, do PMDB, confirmou que vai ser mesmo na quinta-feira da semana que vem o depoimento de João Vacari Neto. O tesoureiro do PT é acusado de receber propina de empresas contratadas pela Petrobras para financiar campanhas do partido. A data marcada pelo vice-presidente da comissão, Antônio Embaçaí, do PSDB, contrariou o PT, que vê nesse depoimento uma tentativa da oposição de insuflar os protestos contra a presidente Dilma, marcados para o dia 12. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A presidente Dilma Rousseff concedeu entrevista a uma agência norte-americana de notícias, a Bloomberg. A presidente falou sobre vários assuntos e um deles foi a Petrobras. Essa entrevista teve um quê de preocupante. Ela mostrou que Dilma Rousseff, hoje reduzida ao papel de gestora de crises, pode estar perdendo o contato com a realidade. A entrevista foi longa, mas a consistência das declarações da presidente pode ser medida por duas passagens. Numa, Dilma declarou que a Petrobras vai superar todos os seus problemas até o final de abril e vai divulgar finalmente o balanço que está devendo ao mercado desde o final do ano passado. O balanço pode até sair, mas dizer que a Petrobras vai superar todos os seus problemas até o final desse mês de abril parece brincadeira de mau gosto. Na outra passagem, Dilma Rousseff disse que a Petrobras superou todas as suas dificuldades técnicas e recolocou o Brasil no caminho da autossuficiência na produção de petróleo. Esse é um discurso que já tinha aparecido no governo Lula. Agora a presidente diz que ali por volta de 2020, o Brasil vai deixar a condição de importador de petróleo e passará a ser exportador de petróleo. Ora, francamente, numa hora em que a Petrobras dobra os joelhos e refaz toda a sua programação de investimentos, cortando investimentos, não parece razoável que esse discurso de Brasil grande seja entoado pela presidente da República. Fica parecendo que Dilma, submetida a tantas crises, resolveu adotar a tática do avestruz. Para fugir da realidade, a presidente enfia a cabeça na sua própria autoestima. Boa noite. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica do ajuste fiscal em tempos de queda progressiva da confiança dos empresários. O Jornal da Gazeta recebe Carlos Pastoriza, presidente da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, que vai nos dizer qual é o ânimo do empresariado brasileiro diante do ajuste fiscal, esse proposto pelo governo Dilma Rousseff. Muito obrigada, Pastoriza, por estar conosco. Eu me lembro que quando esteve aqui na vez passada, você disse que havia uma desindustrialização no país silenciosa. Depois dos índices que foram divulgados ontem, com aquela queda de 9% no espaço de um ano, que desindustrialização é essa? Saiu do silêncio de vez? Maria Lídia, você tem razão. Era uma desindustrialização silenciosa, porque as empresas estavam mais se transformando em importadoras silenciosamente, portanto agregando menos valor. Só que com essa queda cada vez mais acentuada, o setor de máquinas, por exemplo, vem caindo há 3 anos seguidos, no acumulado 22% de queda. Vamos chegar no final desse ano, infelizmente, a 30% de queda. Então, é uma desindustrialização agora, infelizmente, bastante barulhenta, explícita. As empresas estão agora, assim, fechando. Muitas empresas da indústria de transformação estão concordatárias, né, em recuperação judicial. Temos dezenas de milhares, se não centenas de milhares de desemprego na indústria de transformação, onde se gerariam os maiores empregos com valor agregado. Então, é uma situação
tétrica a que está se vivendo. Agora, Pastoriza, chama a atenção um aspecto também em que pese a economia está num momento tão difícil, como todos nós sabemos, o governo Dilma, o próprio governo Lula, assim, houve uma espécie de generosidade, considerando outros setores da economia, em relação à indústria da transformação, aquilo que se chamava de pacote de bondades, né? O governo favoreceu, manteve aí aquela redução dos impostos e tal, e uma série de outras condições mais vantajosas. Por que é que mesmo assim não adiantou? Os empresários não fizeram a parte deles? Sabe o que acontece, Maria Lídia? Quando se fala de que houve muitas benesses para a indústria, o pacote de bondade no passado, na verdade isso é completamente equivocado. Quer dizer, é verdade... Não houve? É verdade, por exemplo, de que houve uma redução nos juros de financiamento da linha Finame. Mas essa redução de juros é em relação aos juros escandalosos que persistem no Brasil. Os juros, mesmo subsidiados do BNDES, ainda são mais altos do que os juros nos países desenvolvidos. A diminuição de impostos que houve, por exemplo, na desoneração da folha, é verdade, mas ainda assim nós pagamos muito mais impostos, muito mais altos do que nos países desenvolvidos, que são nossos concorrentes. Então, na verdade, esse pacote de bondades foi uma tentativa, na verdade, modestíssima de neutralizar os enormes custos do chamado custo Brasil. Bom, e agora? O que é que pode e deve ser feito para despertar aquilo que vocês chamam o espírito animal do empresariado, que anda com a confiança também tão em baixa? Você tem razão, Maria Lídia. Aliás, nós estamos numa tempestade perfeita, né? Com esses escândalos, por exemplo, da Petrobras de corrupção, isso de fato afasta investidores, afeta a imagem, afeta a credibilidade do país. Nos atrasa mais nessa nossa tentativa de alcançar os países desenvolvidos em termos de nível econômico e desenvolvimento. O que é preciso, no fundo, e não é nenhum... O que é preciso é muito claro. Nós precisamos ter condições nesse país para que, como país, o que a gente chama de sistemicamente, possamos ser um país competitivo, em que possa se produzir, principalmente itens da indústria de transformação, que são os mais delicados, os que mais agregam valor, mas os mais sujeitos ao custo do Brasil, possa se produzir aqui de forma competitiva. Hoje isso não existe. Para isso nós precisamos ter juros civilizados, iguais aos dos países de primeiro mundo. Nós estamos muito longe disso. Um sistema tributário e uma carga de impostos similar aos nossos países concorrentes, principalmente na correspondência entre o que a gente paga e o que a gente recebe do governo em termos de serviço. Precisamos ter... juros, como eu disse, civilizados, precisamos ter infraestrutura minimamente desenvolvida, compatível com os nossos países concorrentes. Nós não temos nada disso hoje. Então, nós temos que dar um salto quântico importante. Como fazer isso? É o governo que tem que fazer, eu não sou governante. Mas sem isso, nós não vamos ter indústria e nós vamos retroceder a ser um país colônia. Só que no caminho não é que tem uma pedra. Tem um ajuste fiscal que a ABIMAQ, né, através de você, já disse que considera que está sendo feito de modo comodista, equivocado e burro. Por quê? Porque eu acho, até talvez tenha sido um pouco enfático demais nos meus termos, mas eu quero dizer o seguinte, um ajuste fiscal que pretende gerar um superávit primário, como ele pode conseguir isso se o ajuste, do jeito que ele foi desenhado, é extremamente recessivo? Com recessão, cai a atividade econômica, cai a arrecadação e você não chega lá. Aí daqui a pouco vai ter que fazer o quê? Inventar mais imposto para tentar chegar lá. Só que aí inventar mais imposto, o ajuste vai ser mais recessivo ainda e entramos numa espiral que vai para o fundo do oceano. O ajuste que a gente imagina que deveria ser feito, e não somos contra o ajuste, deveria ser um ajuste que privilegiasse muito mais o corte na carne mesmo, que se fala muito, mas não tem se feito quase nada até agora, nos gastos de custeio do governo, preservando os investimentos do governo, os investimentos públicos que já são pequenos, mas que precisam ser preservados, senão nós ficamos mais defasados ainda em relação ao resto do mundo. Programas sociais? Programas sociais, eu acho que aí existe um campo para discussão. Algumas coisas, houve alguns abusos no passado, pode haver a necessidade de alguns ajustes, mas principalmente cortes de gastos e até medidas simbólicas, Maria Lídia. Eu acho que, por exemplo, um país como o nosso, que é 20 vezes menor que os Estados Unidos, como é que pode justificar ter 39 ministérios se lá funciona com 15?
Você pode me dizer que isso vai economizar pouco, mas é simbólico, você tem que cortar. Como a empresa corta no cafezinho quando está apertada, simbolicamente, o governo tem que fazer a sua parte e cortar em todas as áreas dela. Para encerrar, a última pergunta, que é sobre a coalizão Indústria, Trabalho para Competitividade e Desenvolvimento, que vai ser lançada no dia 6 de abril. O que é isso? É um movimento informal de que 40 e tantas entidades da indústria de transformação, associações nacionais da indústria de transformação e das centrais sindicais dos trabalhadores ligados aos setores da indústria de transformação, no sentido de um grito de alerta. Não é um protesto contra governo nenhum, é um movimento apartidário, mas é que nós estamos sentindo que a indústria de transformação está se desintegrando a uma velocidade tão grande agora, tá certo? Que é como aquela fase final, tá certo, do afundamento do Titanic, tá certo? Okay. Então, trabalhadores e empresários estão dando as mãos para fazer um ato público, para dizer para a sociedade e para o governo: o Brasil está afundando sem indústria. É preciso salvar a indústria se quisermos ser um Brasil potência e não um Brasil colônia exportador de commodities apenas. Certo. Agradeço sua entrevista e seus esclarecimentos. Uma boa noite. Muito obrigado, Maria Lídia. Obrigado aos telespectadores. Gamberini. Um helicóptero caiu em cima de uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo, hoje à tarde. 4 pessoas morreram. A repórter Sabrina Pires está lá no local do acidente e tem outras informações. Boa noite, Sabrina. Olha, Gamberini, o local está completamente isolado, apenas policiais e bombeiros trabalham no local nesse momento e já estão confirmadas as mortes de 4 pessoas, um piloto e os outros 3 ocupantes da aeronave. Segundo os bombeiros, são 8 equipes que tentam verificar se não há nenhuma outra vítima para confirmar o saldo deste acidente. Aconteceu por volta de 5 horas da tarde aqui neste condomínio em Carapicuíba, quase divisa com Barueri, na Grande São Paulo. Agora, a empresa responsável por esse helicóptero é a Seripatri e ela emitiu uma nota informando, lamentando o acidente e dando as indicações dos ocupantes. Um piloto com mais de 30 anos de experiência, o mecânico da empresa e outros 2 mecânicos da empresa Helipark. Segundo a nota da companhia, após a aeronave passar por testes preventivos, esse era um voo de teste e que acabou acontecendo esse acidente. Uma aeronave que, segundo a companhia, com todos os documentos rigorosamente em dia, uma aeronave de 4 anos de uso com 600 horas de voo. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Sabrina. Morreu hoje aos 106 anos o cineasta português Manuel de Oliveira. Grande nome do cinema mundial, Oliveira dirigiu 62 filmes e conquistou 47 prêmios. O cineasta encerrou seus 84 anos de carreira com os filmes O Velho do Restelo e Chafariz da Juventude, ambos de 2014. Segundo a produtora responsável por seus últimos trabalhos, Manuel de Oliveira morreu vítima de uma parada cardíaca. Aqui em São Paulo, um artista plástico fez uma montagem muito curiosa em homenagem ao precursor do grafite na cidade. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Quem passa na frente do Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, se depara com essa imensa montagem na escala urbana, de autoria de Guto Lacasse. Ela se chama Alex Alex e homenageia Alex Valauri, um grande grafiteiro, artista plástico. São 2 latas de spray e o jato eu materializei na forma de um cone. A gente diz que é precursor. Tinha o grafite antes, mas era só a pessoa ia na parede e escrevia uma palavra, um poema, né? Ou com brocha, assim. Mas aí não tinha valor artístico, assim, era uma coisa mais estranha, assim, né? Aí veio o Alex com a máscara, né? Que chama-se stencil, né? É um procedimento pop art, né? Se apropria de uma imagem, amplia e leva para a parede, né? E aquilo ganhou muita graça em São Paulo, era muito novidade, assim, né? Foi no dia 27 de março de 87 que Alex Valauri faleceu. Desde então, essa data é a comemoração do Dia do Grafite. O Centro Cultural São Paulo já há 12 anos homenageia o Alex e toda a turma do grafite nessa data, né? Isso aqui parece aqueles spray, né, que o pessoal faz.
pintura na rua, né? Grafite, né? Que hoje em dia tá tomando conta de São Paulo. Um espirrando contra o outro, né? Esse desenho na rua eu acho bonito, é legal. Deixa a cidade mais bonita. Ninguém melhor para falar de Alex Valauri do que João Spinelli, curador de 12 exposições do artista. Uma grande homenagem ao Alex Valauri. Não apenas como o pioneiro do grafite, mas um dos maiores artistas brasileiros da segunda metade do século XX. Um trabalho que ficou muito bonito, assim, ficou bem imponente, tá num contraste legal com a arquitetura, assim, é muito raros de você poder fazer trabalho na escala urbana. E agora o trabalho fica 3 meses em exposição 24 horas, né? Porque não precisa entrar no Centro Cultural para ver, dá para ver da avenida ou parar lá na frente e contemplar. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O Corinthians goleou Danúbio no Uruguai. Mas, apesar da vitória, ainda não garantiu a vaga para a próxima fase, por incrível que pareça. Estela, que a matemática ela é caprichosa. Os números não garantem o Corinthians no mata-mata, mas a lógica nos permite dizer que só uma hecatombe tira a vaga corintiana. O time paulista tem 100% de aproveitamento nesta fase e o dobro de pontos do segundo colocado. Vamos aos gols. Em Itaquera, o Corinthians abriu o placar com Jadson de falta. Na sequência, Elias cruzou para Guerreiro, que desviou de cabeça. 2-0. No segundo tempo, logo aos 20 segundos, Emerson jogou a bola na área e Guerreiro de novo marcou. 3-0. Ainda deu tempo para Guerreiro marcar o 4º gol do Corinthians e o seu 3º na partida. Final, Corinthians 4, Danúbio nada azul 0. Torcida corintiana tá super feliz, né, Celso? A campanha é excelente. A campanha, né? Não é só a campanha que é excelente, o time está convencendo. Tá vencendo bem. E convencendo. É um dos melhores Corinthians, sem medo de errar, dos últimos tempos. E teve um episódio triste, né, de racismo. É aquela história do futebol que sempre muita gente defende, acha que isso faz parte do futebol, que acabou o jogo, acabou tudo, que a provocação faz parte do jogo. Eu não considero o futebol um universo paralelo. Se o racismo é crime fora do campo, também dentro de campo é crime. Uma pena que o Elias não levou adiante essa situação, não fez um boletim de ocorrência, apenas protestou. Foi um jogador uruguaio, o Gonçalves, que o chamou de macaco. É só para dar informação. Quer dizer, também. O normal jogador uruguaio tem esse tipo de comportamento. Qual é o objetivo? Desestabilizar o rival, fazer com que ele perca a cabeça. Só que aí o Corinthians, o Tite orientou muito bem seus jogadores para não cair em provocação. E foi o que aconteceu. O Elias até fez o lançamento para o gol do Guerreiro, depois pegou a bola e devolveu para o Gonçalves. É a melhor resposta que ele poderia dar. E o jogador tem que mostrar dentro de campo, né? Eu acho que a melhor resposta é essa. E essa história de racismo é uma coisa primitiva e que não cabe mais no tempo de hoje. Agora, o São Paulo, gente, se complicou com a derrota de ontem na Argentina. Até que o time não jogou mal, mas não fez o suficiente para segurar pelo menos um empate em Buenos Aires diante do São Lourenço, atual campeão do torneio. Na Argentina, o único gol saiu aos 25 do segundo tempo. Cauteruccio deu um belo chapéu em Rafael Tolói e marcou um golaço. Final, São Lourenço 1, São Paulo 0. Depois da derrota, a delegação São Paulina retornou agora à tarde da Argentina. E difícil foi explicar o momento ruim vivido pelo time. Apenas policiais e jornalistas estiveram no aeroporto de Guarulhos para receberem a delegação do São Paulo depois de mais uma derrota da equipe na Copa Libertadores da América. E apesar do resultado adverso, a diretoria garantiu a permanência do técnico Muricy Ramalho. Muricy é um grande companheiro. O que a gente precisa entender é que um ou outro resultado adverso não tira o brilho do trabalho dele ao longo do tempo. E não é uma partida que fará com que a gente tome uma decisão. Portanto, não há a menor dúvida que o Muricy é o treinador e continuará sendo o nosso treinador. O abatimento do elenco era grande. Rafael Tolói não escondia esse sentimento e ainda procurava explicações para o lance que originou o único gol da partida, o gol do São Lourenço. A felicidade do atacante. Nós estávamos no mano,